Meu nome é Paulo Miranda Oliveira, natural de Tatuí, SP, aos 25 de setembro de 1940. Quando eu já era casado e tinha 2 dos 3 filhos, eu era funcionário do Banco do Brasil. Lá no banco, como escriturário, eu passei para um cargo em comissão chamado investigador de cadastro. E, como tal, eu fazia as fichas cadastrais dos clientes que iam fazer financiamento. Alguns deles deixavam de pagar alguns empréstimos, então vinha um advogado de Sorocaba para prestar assistência aqui na agência. E foi aí que eu me engracei com o direito. Eu via o trabalho dele, eu acompanhava processos, embora fosse um cidadão comum, mas eu cheguei até a fazer petições enquanto ele não vinha e submetia a apreciação dele, às vezes ele assinava. E aí eu peguei o gosto pelo direito e almejei ser advogado do Banco do Brasil. Entrei na faculdade em 1969, 5 anos depois eu sou da turma de 1973. Então, o início da advocacia, como toda atividade, ela era algo a ser elaborado, era algo a ser estudado. Cada caso é um caso, diz o ditado, né? E então, a cada caso a gente tinha que estudar. Muitas vezes eu não tinha o numerário suficiente para adquirir livros, e então eu ia a São Paulo nas livrarias famosas lá, e na Saraiva e outras, e lá eu abria o livro e ficava copiando aquilo que me interessava para uma audiência ou para uma defesa. O começo de toda atividade é assim, né? Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, depois de uns certos anos, eu fiz um dossiê, apresentei na assessoria jurídica do Banco do Brasil, em São Paulo, e eles me chamaram. Então eu deixava a minha família aqui, já com 3 filhos agora, saía na segunda-feira cedo e voltava na sexta-feira à noite. E lá eu pegava um kitnet, alugava um kitnet. Quando não, eu viajava todo dia de ônibus, e assim foi. Eu escolhi a faculdade de Direito exatamente por influência do advogado, que era do Banco do Brasil, com sede em Sorocaba, e que atendia Tatuí. E eu fui assim, meio que influenciado por ele. Eu sei o nome, posso declinar o nome? Dr. Carlos Pinto, era um advogado tradicional do banco, e foi assim que foi algo que foi natural. Foi natural. Eu, quando fui trabalhar em São Paulo, na Caixa Econômica do Estado, era objetivando fazer uma faculdade de Direito, porque aqui por perto era só Sorocaba e difícil a condução. Mas lá não havia mais cursinho, naquela época que eu entrei era em janeiro, e então eu fiz também 2 testes na Folha de São Paulo, e um deles, os 2, modéstia à parte, passei, um deles era copydesk, chamado preparador de matérias. Então vinha o repórter com a notícia dele, e eu tinha que corrigir ao sabor dos ditames orientados pela administração da Folha. Então ele dizia lá, no dia tal, o ônibus dirigido pelo motorista fulano de tal. Não, o ônibus tal, não precisava dizer que era, não interessava. Então, às vezes, o repórter estava atrás da gente ali. E aí eu trabalhava lá na Folha, eu trabalhava na Caixa do meio-dia 6 e entrava na Folha às 7 e saía 3 horas da manhã. Era a época do Jânio Quadros, então tinha aquela coisa toda. E a Caixa trabalhava
no sábado, das 9 ao meio-dia, e então na Folha, aos sábados, eu trabalhava das 2 às 9h30 e pegava o trem, o noturno que chamava, levava 4 horas, saía 10h30 da noite de São Paulo, chegava aqui 2h30, cidade sem luz, né, não tinha condução, e ia para casa. Graças a Deus venci tudo isso aí. Então, naquela época, todos os processos eram físicos, aquela dificuldade de retirar. Precisava de um processo lá de São Paulo, por exemplo, o processo da Caixa de Previdência, tinha que buscar, sair, andar em São Paulo lá com vários volumes na mão, estudá-los, fazer a petição e devolver. E depois surgiu ainda o protocolo integrado, facilitou muito. Mas os processos todos eram datilografados com máquina, a Hamilton, Olivetti, depois elas passaram a ser máquinas elétricas, pontificando com a IBM, que era uma novidade, havia uma esfera, esferas intercambiáveis. Então, quando eu ia pôr uma jurisprudência, podia mudar o itálico e assim por diante, naquela época. Eu, quando estava no Banco do Brasil, eu tinha que ser poliglota, né? Tinha que atender o que havia. Mas eu não gostei muito do crime e também da trabalhista. Eu me especializei, se é que posso falar isso, não vou dizer especializei, eu fiquei com o civil, né? A minha esposa se formou também, ela abraçou a área civil. Então nós ficamos com o civil. Eu vi o artigo 6º do Estatuto da Advocacia, que diz assim, que não há hierarquia entre juiz, promotor e, cláusula aditiva, e advogado, vírgula, devendo todos tratar-se com urbanidade. Então eu sempre enfrentei, havia um juiz aqui em Tatuí, numa determinada época, que não atendia advogado, que é uma prerrogativa. Então o advogado chegava lá, perguntava na serventia, o juiz está aí, está, só que ele não atende. Então, eu tive uma ideia, eu precisava falar com ele, fui até o gabinete dele, bati na porta, entrei, com licença. Ele falou, mas eu estou trabalhando. Eu falei, mas é curioso, eu também vim aqui a trabalho. Eu preciso falar isso. Então, fica um conselho para os novatos aí, há uma diferença em dar licença, pode ser dado ou não, e com licença eu entro. Um juiz, numa audiência em que envolvia outros advogados, era um inventário grande, com várias partes, cada qual com o seu advogado. Na data e hora aprazada, eu era advogado inventariante, sentei bem próximo do juiz. E na audiência, ele punha o óculos aqui, não enxergava bem, virava o processo para lá, virava o processo para cá, virava para lá, virava para cá. E não achava. Aí eu dizia, excelência, está nas folhas tais, as tais. Ele ia lá, achava. E ele teve a audácia, a petulância, a arrogância, a insensatez de dizer para mim, na presença dos colegas e dos clientes, doutor, eu não quero que faça petição muito longa. Eu falei assim, excelência, eu não tenho mais pai, obedecia muito meu pai, mas se meu pai pedisse isso para mim, eu não iria atender, muito menos para o senhor. Aí ele ficou quieto. Então, a gente tem que ter alguma certa ocasião, impor para que não seja a gente também ser subjugado pelo magistrado, né? Numa audiência trabalhista que eu fiz, o juiz estava interessado em fazer uma composição. E aí ele falava com o reclamado, escuta, está razoável aqui e tal. E ele, não, eu não vou pagar isso aí. Então, está razoável. Vai. Aí, uma certa altura, o reclamado, que era advogado da parte contrária, chegou e falou, tá bom, excelência, que fique de esmola. Eu pago, fique de esmola. Sabe o que o juiz fez? O juiz falou, então, o senhor aceita a esmola? O reclamante aceitou. Ele falou, agora eu vou condenar você em tanto. Percebeu? Né? Também a curiosidade era numa audiência trabalhista, eu pouco fazia. Tenho várias de trabalhista. Mas o
o advogado, ouvindo lá alguma parte, uma altura do processo, da audiência, ele falou assim: Excelência, eu impugno. Né? Ao invés de impugno, eu impugno. O juiz na hora falou: e eu indéfiro. Deu troco. Uma ocasião houve uma audiência trabalhista, eu estava substituindo um colega de Itapeva, da regional de Itapeva. Eu estava acumulando com Itapetininga. E havia uma audiência trabalhista em Itararé. E o advogado do autor tinha vindo de ônibus do Paraná. E chegou lá e cadê o juiz? Era 4, 5 horas, cadê o juiz? E o juiz não vinha porque tinha ido atender a uma audiência numa outra cidade lá da região, que era mês de julho, e juiz não trabalhava naquela época, era férias, forenses também. E aí o colega de São Paulo falou comigo: olha, eu venho do Paraná, saí de São Paulo, se eu perder essa audiência hoje aqui, eu vou ter que voltar outro dia. O colega faz a gentileza de esperar o juiz chegar? Falei: pois não, colega, eu espero. O juiz chegou 9 horas da noite, dia de chuva, e nós ficamos até 10h30 nessa audiência, e trabalhista, mas era no âmbito do direito civil. Não havia a vara do trabalho lá. E aí nós somos partes contrárias. Eu estava com uma caminhonete que eu tinha, uma D10, e o colega falou assim: não tem ônibus, mas você me leva até Itapetininga? Pois não. Então, para os novatos, devemos respeitar o colega adverso. Ele está exercendo um trabalho com a finalidade de defender o cliente dele, e ele deve fazê-lo como tal, empenhar-se para defender da melhor maneira possível, e vice-versa. Então, mas não há motivo para inimizade, que eu tenho visto ao longo da minha atividade, que porque foi parte contrária, perdeu a amizade. Dessa forma, acaba a advocacia, né? Dessa forma aí, acaba a advocacia. Então, fica um caso, que esse aí foi muito bom, e é uma amizade que a gente manteve. Já encontrei com ele em audiência em São Paulo, então fica também essa recomendação aí. Um caso muito curioso, eu acredito que aquelas pessoas que passaram por aqui antes de mim devam ter falado do Dr. Simeão José Sobral. Acredito que devo ter falado. Mas eis-me que me encontro com o Dr. Simeão no Fórum de Tietê, onde hoje é uma dependência da prefeitura. E eu num balcão aqui de um lado, era uma porta com um balcãozinho, e ele do lado. Aí porque ele pega o processo lá, vira lá e fica nervoso, e daí falou assim: olha, Paulo, olha que despacho que o juiz dá, isso aqui não é possível. Então ele virou a folha e pôs lá assim: juiz, que venga el toro. Esse foi o despacho do Dr. Simeão. E eu critiquei, condenei o Dr. Simeão. Não pelo que venga el toro, mas que devia ser assim, de preferência em forma de bife. Ficou marcado com o Dr. Simeão isso aí. Também um conselho que eu dou, talvez tenha mais aqui para dar uma sessão especial. Numa execução da União contra um cliente, fizeram a penhora de uma chácara dele entre Tatuí e Capela do Alto. E a Fazenda usou de um artigo do Código Tributário Nacional. E usou, bem usado. Só que eu fui perquirir lá no Código, ao tempo da ação, ao tempo do suposta CDA, Certidão de Dívida Ativa, o Código antigo beneficiava o meu cliente. E então eu consegui reverter a ação e ganhar. Sugestão para os novos: vá lá ver, tempus regit actum.
Então, eu fui beber água na fonte e consegui ganhar essa ação com muita humildade, mas é um conselho que eu dou. Sempre utilizar-se dos recursos. Por quê? Porque se eu entro em juízo com uma tese e a juíza ou o juiz não acolheu a tese e dá uma sentença e eu fico quieto, onde está o caráter do advogado? A combatividade, ele estava brincando em juízo? Ou ele vai defender até o fim? Então, entre com o recurso e defenda a tese, que tem segurança, vá até o fim, que poderá sair vencedor. Quem é inteligente faz acordo. Do jeito que estamos assim na fluência do processo, sempre demorado, sempre a justiça está atulhada, então fazer um acordo é ideal. O que não é ideal é basear-se naquela premissa, eu até vou dizer ditado popular para minimizar a força, mais vale um péssimo acordo do que uma boa demanda. Não. O princípio é esse, mais vale um bom acordo do que uma péssima demanda. Cuidado com a IA, com a inteligência artificial. Essa inteligência é muito falha, muito artificial e imprecisa. Por quê? Quando ela é gratuita, então ela não tem responsabilidade com ninguém e fala o que quer, e inclusive cita jurisprudência com um número que nunca existiu. E então discuta sempre com a inteligência artificial, vai dizer tal coisa é assim, aí ela vem, você tem razão. Então, muito cuidado. Mensagem de adversário da Ordem dos Advogados do Brasil. O que seria de nós, advogados, sem a Ordem dos Advogados do Brasil? Eu vi que a OAB de Tatuí, onde agora sim, com muito orgulho eu pertenço, eu estou inscrito sob o número 31388, por onde eu chego falo esse número, assustam. E então eu fiz um cálculo que em 2025, menos 93, dá 1932 de instalação da OAB aqui em Tatuí. Um ano difícil para o Brasil. A Revolução Constitucionalista de 32 foi lançada a semente aqui em Tatuí, ela germinou, passou por vários períodos de provação e ela está incólume, ela está firme, muito bem representada ao perpassar desses longos 93 anos. Então eu deixo aqui um parabéns, vamos dizer assim, parabéns a você, OAB de Tatuí. Muitas felicidades. Siga no caminho que você abraçou. Vamos até o fim, sempre na defesa das prerrogativas dos advogados do seu quadro. Parabéns, OAB de Tatuí. Muito obrigado pela lembrança do meu nome. Muito obrigado pela entrevista. Agora você está agradecendo, mas na realidade quem agradece sou eu, pela lembrança, pela simpatia, pela cordialidade com que fui recebido aqui, como sempre. E como tatuiano, eu diria, no meu agradecimento, de uma forma bem natural da cidade aqui, obrigado eu!